O extra da novela capítulo 203. Presságio da reunião. 2. A Torre do Desejo tem sido tema de interesse em todo o mundo. A primeira onda de jogadores aprendeu que, permanecendo na torre por mais de 1600 horas, você pode trazer uma das habilidades da torre de volta à Terra. Essas chamadas habilidades permitem que até mesmo pessoas comuns sem dons inatos demonstrem poder sobrenatural. O consenso do público em geral é que bilhetes de entrada são bilhetes de loteria garantidos para mudar suas vidas. Infelizmente, os crimes contra ingressos também estão aumentando, e a questão social de lidar com jogadores também está se tornando mais problemática. Guilda de nível 1 do mundo, essência do estreito, escritório de líder de equipe. Neste enorme escritório, Io Ionha, que foi recentemente promovido a diretor estratégico, estava vendo as notícias na TV. Essência do diretor estratégico do estreito, Io Ionha, uma placa de identificação brilhante brilhava em sua mesa. Graças à atenção do público focada na Torre do Desejo, ela conseguiu facilmente chegar a uma posição de diretora. Tornar-se diretor estratégico menos de 3 anos após ingressar em uma empresa. Foi uma bomba que a mídia adoraria investigar, mas Io Ionha conseguiu se safar graças aos olhos colados na Torre do Desejo. 1. Com isso, ela construiu uma base sólida para se tornar a vice-líder da Guilda Essência do Estreito. Io Ionha mudou o canal de TV com o queixo na mão. CH11, moro sozinho, estou querendo saber se também posso obter uma habilidade da Torre do Desejo. Então estou procurando em casas de leilões. CH12, precisão 19, preciso 19. Descubra tudo o que você quer saber sobre a Torre do Desejo. CH13, Tower ou Wish especial. Watch a Tower, a pessoa mais forte da torre é ele. Lotus Preta. Sim, sua ação egoísta de bloquear o caminho está ganhando um nome e a ira da Associação de Heróis, mas a influência de Lotus Negro na torre é insuperável. CH14, debate público, questões dentro da Torre do Desejo. Não é bom que um grupo de terceiros esteja situado na maior influência dentro da torre. Teria sido muito melhor se a essência do estreito, Lua Desolada ou Santuário de Gelo ocupassem esse lugar. Também não podemos dizer com certeza que Black Lotus não é um Djinn. Como se podia ver, todos os canais falavam sobre a mesma coisa. Depois que a notícia de poder trazer de volta as habilidades da torre se espalhou, a mídia estava completamente se afogando em histórias sobre a torre. Ei! Eles não se cansam disso. Io Ionha soltou um suspiro profundo e ponderou. Vale a pena eu ir. No começo, ela nem considerou isso. Ela queria evitar o estresse causador de dor de cabeça depois de se formar na CUB. Mas a situação havia mudado. Essence of T-Strike estava tendo um bom desempenho dentro da torre, e a torre também era um ótimo lugar para conhecer novos talentos. Com o advento das habilidades, recrutar pessoas com boas habilidades parecia ainda mais importante. Black Lotus demoliu a aliança chinesa totalizando 67 pessoas sozinho. A questão é, o que uma pessoa tão poderosa estava fazendo na Terra? Ele poderia ser um eremita treinando no lendário Everest? Um bom exemplo foi o Black Lotus. Não havia absolutamente nenhuma conexão entre ele e o Ionha, e eles provavelmente nunca se encontrariam na Terra. Mas se ela entrasse na torre, isso mudaria. Embora ele provavelmente fosse um membro do Chameleon Troop, Io Ionha achou que valeu a pena o risco de conhecê-lo. HNNN. Io Ionha agonizou sobre suas opções. É claro que a Essence of T-Strike e seus negócios afiliados precisavam de sua orientação. Mas eles não precisavam disso tão desesperadamente. Sem mencionar que ela poderia levar as coisas com calma dentro da torre, mesmo escolhendo o tutorial de menor dificuldade. Segundo relatos, os jogadores precisavam passar cerca de 100 noites ou cerca de 1600 horas na torre para adquirir uma habilidade também. Foi uma fuga tola ou uma aposta que valeu a pena? Acho que há uma habilidade relacionada à inteligência também. Io Ionha estalou os lábios e murmurou. Ela começou a pensar sobre qual habilidade trazer de volta e como utilizá-la na vida real. A essa altura, ela já havia se decidido. Na verdade, ela já tinha um ingresso pronto. Um bilhete de entrada de grau vermelho. Com isso, ela seria capaz de trazer um companheiro de confiança com ela. Quem deve escolher? Eventualmente, ela começou a fazer uma lista. Pai. Estou ocupado. Ouvi dizer que os usuários do bilhete vermelho até dividem uma sala de espera.
Prefiro não dividir o mesmo quarto com papai durante o tutorial. Então, uma lâmpada acendeu em sua cabeça. O mago invocador mais forte, Ain. Depois de fazer parceria com Essence of T-Strike, Ain estava se concentrando na pesquisa. Mas recentemente, soube-se que ela estava pedindo um ingresso. Nesse caso, escolher a Ain também pode aprofundar a parceria entre eles. Depois de respirar fundo, Yeon organizou seus pensamentos e pegou seu smartwatch, 83F, Crevon Continental. Passei a fase preliminar do torneio marcial de Crevon sem muita dificuldade. Eu estava debatendo se deveria usar um arco ou uma arma no começo, então optei por usar uma simples adaga e arame. Como o inimigo era apenas um NPC LV.6, vencer era moleza. Tedioso. Concordo. Boss, que também derrotou seu oponente com facilidade, murmurou quando saímos da arena. Ela estava olhando para o ar enquanto caminhávamos. Ela parecia ter descoberto como pedir os amigos de ver as janelas de seu sistema, já que eu não sabia o que ela estava lendo. Bem, provavelmente era uma web novel. Eu perguntei. É divertido, chefe. Ah, tá tudo bem. Depois de caminhar por cerca de 5 minutos. Ah, chefe de repente exclamou com decepção. O romance que ela estava lendo deve ter terminado em um cliffhanger. Porra, quão bom foi o autor para fazer alguém ganhar audivelmente em antecipação? Ah, certo, Ajin. Chefe de repente se virou para mim. Sim. Você está planejando ficar em primeiro lugar? Foi uma pergunta bastante aleatória, mas eu respondi de qualquer maneira com um aceno de cabeça. Não havia razão para eu apontar para qualquer outra coisa. Se posso, por que não? Existe um item que você deseja especificamente? As recompensas do primeiro lugar pareciam ótimas. Afinal, há 4 deles. Uma pitada de curiosidade surgiu no rosto de Boss. A poção da emoção também? Oh sim. A poção de emoção era perfeita para usar em um NPC. Embora também funcionasse em jogadores, porque seu efeito só funcionava dentro da torre, a emoção desapareceria assim que o jogador saísse da torre. Eu vejo. Boss se virou e eu balancei a cabeça sem pensar muito. Parece bom se você quer formar um bom relacionamento com alguém. No entanto, Boss de repente começou a falar sozinha. Porque não era uma pergunta, eu não disse nada em resposta. Se você se sente de uma certa maneira sobre alguém. Mas o murmúrio de Boss não parou. Se há um relacionamento que você realmente quer formar, você precisa de algo assim. Mas a questão seria em quem usá-lo. Eu me pergunto em quem ele está pensando. O alvo da poção. Ela repetiu a mesma coisa várias vezes de maneiras diferentes antes que eu percebesse que ela continuaria infinitamente até que eu respondesse. Vou usá-lo em um NPC. De qualquer forma, não funciona bem em jogadores. Boss permaneceu em silêncio como se ela não tivesse me perguntado em primeiro lugar. Ela só fez um pequeno rosnado, como um gatinho ronronando de alegria. Então, chefe. Você já ouviu falar sobre a cerimônia do nascer do sol, certo? Os jogadores de alguma forma conseguiram trazer todos os materiais que Medea pediu. Quanto à rara planta de trevo, provavelmente foi Kinsu quem a trouxe. Eu faço. Você vai? Sim, o sol nos dará um belo presente. Quando terminamos nossa conversa, havíamos chegado a um beco estreito entre 2 lojas. Era o tipo de lugar que estaria cheio de cigarros se estivesse na terra. Jioan, Sheok e Junjeong e Jaina estavam esperando por nós lá. No entanto, os 3 pareciam um pouco estranhos. Jioan, Sheok e Junjeong estavam conversando com rostos animados, e Jaina estava olhando para a comunidade como se ela não se importasse com os 2 idiotas. Estava aqui. Ouvindo Boss, Jioan, Sheok e Junjeong se viraram. Seus rostos estavam ainda mais vermelhos. Não pude deixar de perguntar. O que há de errado com seus rostos? Sheok Junjeong imediatamente gritou com entusiasmo. Ele aparentemente viu aquela arma. Enquanto eu inclinava minha cabeça em confusão, Jian levantou sua lança da serpente sorrindo timidamente. Jian usou um bilhete preto para entrar na torre e trouxe sua serpente spear com ele. É uma arma relacionada a esta. Ah! Foi então que percebi quem Jian viu. Não deveria ser Zhang Fei, o proprietário original da serpente spear, mas outro general lendário que teria lutado contra Zhang Fei em seu tempo. Lubu? Exatamente. Seu nome estava sendo exibido com níveis de ponto de interrogação.
Lubu, também conhecido como Feng Xian. Fiquei arrepiado quando vi. Entre os NPCs, havia aqueles cujas identidades eram reveladas dependendo de sua natureza. NPCs que queriam mostrar seus nomes tinham seus nomes exibidos e escondidos de outra forma. Claro, eu podia ver todos com meu smartwatch. Ah, parece que a torre está começando a ficar divertida. Sheok Junjeong começou a rir. Vendo isso, tentei provocá-lo um pouco. Vai ser difícil lutar com ele com as mãos nuas, você não acha? Talvez. Sheok Junjeong surpreendentemente teve tempo para pensar profundamente sobre isso, e Jaime, que estava cansado de ouvi-los, interrompeu. Apenas me diga o plano já. Estou ocupado. Tenho uma festa para ir. Como suas palavras sugeriam, Jaime estava usando um lindo vestido extravagante. Eu balancei a cabeça com um sorriso e tirei um cartão ostensivo do meu bolso. O banquete de honra para os nobres VIP de Crevon será realizado em Clichem. O anfitrião é o nobre, Pionel. Oh, o que é isso, tio? Os olhos de Jane brilharam assim que ela o viu. Um banquete. Buzz também estreitou os olhos e encarou o convite. Um banquete. Um banquete. Vendo Buzz murmurar para si mesma, expliquei. Este é um banquete que também é um leilão. Quase todos os nobres VIP, incluindo o príncipe real e a princesa real, estarão lá. O banquete de honra era um evento anual realizado pelos nobres de Crevon. Começaria como um banquete comum onde os nobres se cumprimentavam e depois se transformaria em um leilão onde os nobres vendiam objetos preciosos escavados em Crevon. Cerca de 100 a 200 pessoas devem estar presentes no leilão, e cada um deles deve ser nobre com uma posição forte em Crevon. Como tal, apenas os objetos mais preciosos eram vendidos aqui. Entendi. Você quer roubar os itens que estão saindo no leilão? Sheok Junjeong perguntou cordialmente, mas eu balancei minha cabeça. Não. Como eu disse, os nobres de todo o andar estariam reunidos lá. O príncipe real e a princesa real também devem estar presentes, então Lubu também deve estar lá como guarda. Nem mesmo Sheok Junjeong foi capaz de lutar contra Lubu de frente. É o contrário. Queremos proteger esses itens. Olhe para o verso do cartão. Contratando guardas formados por forasteiros, venha para a mansão de Pioneon no lado do Rio Norte. Haverá um teste para determinar sua força. As regiões de Crevon foram divididas em lados norte e sul através dos Piren River. Proteger? Guarda. Sheok Junjeong franziu a testa. Sim, paga muito. 10000 TP por pessoa, para ser exato. Isto é chato. Não, não vai ser tão chato. Eu investiguei isso, e os demônios enviaram aos nobres uma ameaça de que eles atacariam o banquete. Crevon tinha o dobro do tamanho de Geongido, mas todo o 8 a 3 andar era do tamanho da Coreia do Sul. Demônios viviam no lado oeste do andar, que foi parcialmente devorado pelo Demon Realm, e eles constantemente procuravam oportunidades para derrubar Crevon. Demônios. Por que eles estão aparecendo em todos os lugares? Sheok Junjeong perguntou. Porque eles são os vilões dentro da torre. Milímetros. Mas eles não deveriam apenas atrasar o banquete se os demônios estiverem atacando. Jian falou. Não sei. Os nobres podem estar pensando que isso seria ceder a ameaças terroristas. Além disso, Lubu pode detê-los sozinho. Na verdade, eu não sabia muito sobre como esse evento se desenrolaria. O futuro que eu conhecia desapareceu no momento em que bloqueei o caminho para o nono andar. Porque eles perderiam a face se mobilizassem o exército para o banquete, então trouxeram Lubu, que é um exército de um homem só. Faz sentido. Lubu certamente faria o trabalho. Sheok Junjeong e Jian concordaram com a cabeça. Certo, então pense em nosso objetivo como guarda dos nobres de Crevon. Eu cuido de todo o resto. Então, Jaime me perguntou com um sorriso brilhante. Então você vai ser o único a roubar, tio? Eu balancei a cabeça sem afirmá-la verbalmente. Assim como ela disse, eu seria o único a roubar itens no leilão. Embora fosse um spoiler, a verdadeira identidade de Pionel era um espião demônio. Era seu plano extrair tesouros preciosos do leilão. Foi o mesmo no cenário que abandonei, e já havia confirmado com o livro da verdade. Os itens do leilão só chegariam no dia do leilão depois de passarem por rigorosas medidas de segurança. Então Pionel trocaria os itens reais por falsos quando o leilão terminasse. Eu entraria naquele exato momento para roubar do próprio ladrão.
Um dos itens era algo que eu queria muito, um livro de habilidades único. Está quase na hora. Vamos indo. A audição começaria em 30 minutos. Comecei a me dirigir para a mansão de Pionel, 83F, mansão de Pionel, mesmo tempo. Pionel terminou de explicar a missão de guarda para vários jogadores. O leilão começaria após a primeira metade do banquete de honra, e era dever dos jogadores proteger a casa de leilões de um possível ataque de demônios. Alguma pergunta? Pionel terminou de falar e olhou para os rostos dos jogadores. Kyung-jin, que estava ouvindo em silêncio, levantou a mão. Seremos suficientes para um evento tão importante. Você é o time 1. Haverá um time 2 e um time 3 também. Cada equipe será responsável por áreas diferentes, mas vocês, OTCDs, devem ser capazes de se reconhecer, certo? Kyung-jin assentiu e Pionel continuou a falar. Seu trabalho é importante. O príncipe real e a princesa também estão participando deste banquete. Embora, é claro, será o quarto príncipe e a quinta princesa. É? Então, precisamos protegê-los também? Desta vez, Shai Na-eun foi quem perguntou. Ela olhou para Rachel, que estava de pé ao lado dela. Rachel também era uma princesa de um país. Seu nome completo era Rachel Elizabeth Louise. Não, eles serão acompanhados por 2 guardas reais. Os nobres cujos status são inferiores aos do príncipe e da princesa reais devem ser acompanhados por guardas cujos status sejam inferiores aos da guarda real. Mas haverá nobres que chegarão sem guardas para respeitar a corte real. Será seu dever proteger esses nobres. Ou, então quem são os guardas reais? Shai Na-eun perguntou com curiosidade sincera, e Pionel retornou um sorriso gentil. Um Lancelot que tem o título de Cavaleiro do Lago Sagrado. Os olhos de Rachel se arregalaram imediatamente. Lancelot era uma das lendas da Inglaterra. Ela não podia deixar de ter esperanças de que ele de alguma forma reconheceria a outra pessoa. Bem, o título de cavaleiro não combina com ele, e eu pessoalmente não gosto dele também. Pionel esfregou a barba. Seu nome é Lubu. Os 2 personagens mudaram instantaneamente a atmosfera da sala. Para os jogadores aqui reunidos, o nome Lubu era muito mais famoso e familiar. Embora muitas coisas tenham sido exageradas no romance dos 3 reinos de Lu Guanzong, sua força era sem dúvida real. Parece divertido. Kim Jun-woo, um caçador da vasta expansão que também era próximo de Shai Na-eun, falou. Eu vejo. Pionel deu um pequeno sorriso. Mas logo, ele assumiu uma expressão solene e bateu palmas 2 vezes. Mas, como você deve saber, precisarei testar sua força. Naquele momento, Rachel sentiu uma aura estranha subindo das paredes. Os outros sentiram a mesma coisa e começaram a se revestir de poder mágico. Espero que entenda. Minha vida está em jogo neste negócio. Mas não se preocupe, pagarei uma taxa alta adiantada se você passar. Com isso, Pionel saiu. Ao mesmo tempo, a janela quebrou e assassinos vestidos de preto começaram a aparecer. Encontrando-se subitamente sitiados, os jogadores se entreolharam e sorriram amargamente. 20 minutos depois, Shai Na-eun deixou a mansão de Pionel depois de passar no teste. Ao lado dela estavam 6 outros jogadores que também passaram no teste. Agora conhecido como Guardian 1, o grupo riu e discutiu alegremente a dificuldade do teste. Não foi tão difícil. Havia 27 assassinos, mas os demônios são tão fracos. Será que Lubu não é tão forte quanto pensamos que é? Mas não os subestime. Não deveria ser tão fácil ganhar um 0000 TP. Enquanto eles conversavam. Shai Na-eun viu um grupo de 5 jogadores entrando na mansão. Eles estavam todos vestindo mantos com capuz que escondiam seus rostos. Mesmo assim, Shai Na-eun recebeu uma sensação estranha deles. Para ser exato, de apenas uma pessoa no grupo. Pela constituição da pessoa, Shai Na-eun poderia dizer que ele era um homem. Embora ela não pudesse ver mais nada, sua intuição lhe disse que ela o conheceu antes. Então, de repente, um desejo estranho a atingiu. Sua intuição estava lhe dizendo para correr e agarrar seu ombro. Shai Na-eun hesitou. Ela era do tipo que acreditava em sua intuição. Em primeiro lugar, intuição era um atributo especial que ela possuía. Isso deve ser o time 2 ou o time 3. Kim Jun-woo colocou a mão no ombro de Shai Na-eun e disse. No entanto, Shai Na-eun não retornou uma resposta. Ela observou o grupo se afastar lentamente e sentiu as emoções a constrangendo.
Nesse momento, o vento soprou. O vento levou o cheiro do grupo para Shin-Yun. Era um cheiro estranho, mas familiar, estonteante. De repente, sua visão ficou enevoada. Ela levou as mãos aos olhos, mas não havia lágrimas. O que há de errado comigo? Curiosa, Shin-Yun voltou-se para o grupo. Mas antes que ela pudesse determinar a origem do cheiro ou a identidade do grupo, a porta da mansão se fechou. Ah! Naquele instante, um sentimento desconhecido de solidão cresceu dentro dela. Ela se sentiu sem fôlego, como se uma enorme pedra tivesse caído em seu coração. Então, seus olhos ficaram enevoados mais uma vez. Ela enxugou os olhos e olhou para a manga, sobre a qual tênues gotas de água brilhavam como vidro. 83F, Crevon Duel Arena. Atualmente, Jin Seon estava pensando em como derrotar Black Lotus na ponte do fim do mundo. Ela sentiu que seu grupo poderia vencer com a ajuda de um único jogador. Enquanto ela pensava, seu corpo e poder mágicos se moviam por conta própria. Jin Seon se distanciou de Shin Jong-gak que estava correndo em direção a ela e atirou uma flecha mágica. Cook. Atingido pela flecha, Shin Jong-gak gemeu. Se o bônus de prestígio estava focado em caçar, descansar e treinar, então o bônus de Crevon estava focado em sparring, duelo e competição. Uma vez que os jogadores descobriram isso, eles começaram a treinar uns aos outros o tempo todo. Mais uma vez. Shin Jong-gak gritou e veio correndo mais uma vez. Jin Seon ponderou. Um atirador de elite teve que lidar com outro atirador de elite. Os guerreiros eram incapazes de voar. Sem uma incrível potência mágica, caminhar pelo céu era impossível. Mesmo assim, Jin Seon escolheu Shin-Yun e Kim-Su para serem os primeiros candidatos em seu grupo de caça ao Lótus Negro. Isso porque eles eram famosos até na comunidade como monstros de poder mágico. Shin-Yun tinha uma capacidade de poder mágico especialmente assustadora, e havia uma chance de que ela pudesse mergulhar o atirador inimigo instantaneamente. Certo, revestindo-se de poder mágico e detonando poder mágico atrás dela para forçar seu corpo para a frente, ela seria capaz de voar para a frente como uma bala. Seus pensamentos pararam neste momento. A expressão de Jin Seon de repente congelou. Espere. Sim. Shin Jong-gak parou abruptamente com a palavra de Jin Seon. Bala. 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 Jin Seon repetiu essa palavra com seriedade. Estúpido, por que não pensei nisso antes? Atirar com precisão era uma luta entre distâncias, e Jin Seon já conhecia alguém que poderia sniper Black Lotus de uma distância igual, se não mais. O lobo monstro, Fenrir. Suas habilidades de sniping foram altamente elogiadas no campo dos mercenários. Supostamente, ele poderia atirar em um alvo a 5 km de distância. Além disso, as balas de Fenrir eram bem conhecidas por sua capacidade de atravessar barreiras. Jin Seon também ouviu de Kim-Su que Fenrir usou um bilhete preto para entrar na torre, trazendo sua arma de mudança de forma única com ele. Como tal. Perfeito. Jin Seon finalmente abriu a boca. O que você quer dizer? Eu inventei uma maneira de atravessar a ponte do fim do mundo. Jin Seon sorriu gentilmente enquanto dizia orgulhosamente. Além, que estava assistindo a luta de lado, também correu até ela. O que? O que? Diga-me. Antes disso. A chave para encontrar Fenrir. Vamos encontrar Su. Shin Jong-gak franziu a testa, mas Jin Seon não prestou atenção nisso. Uma estratégia perfeita estava se desenrolando em sua mente, onde sob a proteção de Alien, ela e Fenrir atacariam cuidadosamente os ataques de Black Lotus, e Kim-Su e Shin Jong-gak passariam furtivamente no nono andar. O extra da novela capítulo 204. Presságio da reunião. 3. Droga. Pionel coçou a cabeça enquanto olhava para o quarto que havia se tornado uma bagunça. Um desastre ocorreu em apenas 10 minutos. Cerca de 20 minutos atrás, 5 caipiras chegaram à mansão para tentar uma posição na equipe de guarda. Aos olhos de Pionel, eles não eram diferentes de qualquer outro renegado. No entanto, Pionel não queria deixá-los passar. Embora todo o teste fosse uma farsa para começar, ele acabou de receber um mau pressentimento sobre isso. Na verdade, ele odiava o comportamento arrogante do grupo. Embora não se considerasse uma pessoa inflexível, ele reconhecia que não havia problema em ser inflexível de vez em quando. Como tal, ele trouxe os assassinos mais fortes à sua disposição, que eram considerados elites. Mas agora,
Ui! Cool! Os soldados de elite estavam gemendo enquanto estavam esparramados no chão, e não havia uma única peça de mobília, que ele havia comprado com cuidado, que permanecesse intacta. Ele estava começando a duvidar se estava olhando para sua própria mansão por causa dos graves danos que ela havia recebido. Como eles ousam! Pionel murmurou com raiva. Ele tinha ouvido falar de Outsiders, que eram buscadores da verdade que haviam entrado na torre vindos de outro mundo e tentavam chegar ao cume. Mas para Pionel, os renegados não eram diferentes dos bandidos. Ele não acreditava que algum deles seria capaz de alcançar o cume da torre. Como tal, Pionel cerrou os dentes. Uma fúria indisfarçável surgiu em seus velhos olhos. Não que ele se importasse com seus subordinados. Era só que suas palavras arrogantes ainda permaneciam em seus ouvidos. Ele se lembrou de como eles estavam sentados de forma tão insolente. Além disso, ele se lembrou de como eles estavam zombando da raça demoníaca na frente de seus olhos. Ele chegou a uma conclusão simples. Eles tinham que morrer. Embora se dissesse que os renegados tinham 7 vidas, ele já conhecia uma maneira de contornar isso. Ele tirou um pequeno caderno do bolso. Diretório nível 11. Este item era sem dúvida o tesouro mais precioso que Pionel tinha. Ele permitia que o seu usuário visse o nome e os detalhes das pessoas que ele conheceu. Dito isso, ele mostrava apenas o apelido, nome real e localização atual dos renegados. Tolos. Mas isso foi o suficiente. Demônios eram bem conhecidos por seu assassinato e tortura. Certamente havia uma maneira de fazer uma morte e tirar 7 vidas. Pionel anotou os nomes dos rufiões em sua lista de assassinatos. 83F, rua principal fora da mansão de Pionel. Depois de passar no teste de Pionel, recebemos a designação, Guardian 2. Pionel também nos deu crachás misteriosos que continham magia de comunicação. Depois de sair da mansão de Pionel, seguimos para o lado oeste de Crevon, que fazia fronteira com o território dos demônios e onde ficava a mansão da Duquesa Sangue de Ferro. Levamos 40 minutos, mesmo em uma carruagem que andava a 120 km por hora. Ah, você está aqui, meu amigo, e amigos do meu amigo Tomer nos recebeu com uma refeição suntuosa. Em comparação com outros jogadores que tiveram que voltar ao Prestige para dormir por causa das pousadas caras de Crevon, estávamos vivendo a vida dos aristocratas. Não pude deixar de ser grata pelo relacionamento que formara com Tomer. Após a refeição, cada um de nós foi designado para seus próprios quartos. Eu tinha o quarto maior, e o resto tinha quartos que eram um pouco menores do que o meu, mas iguais de outra forma. No entanto, eu não tinha planos de ficar no meu quarto. Como eu disse antes, minha sala de espera era muito melhor do que a maioria dos lugares da torre. Criar bilhete de sala de espera. Um ingresso para a sala de espera do Player Extra 7 foi criado. Como eu estava prestes a rasgar o bilhete. Toco, ouvi um barulho de batida na porta. Inclinei a cabeça e abri a porta. O chefe estava atrás dele. Chefe. Ele estava olhando para mim atentamente com um único livro debaixo da axila. Parecia um livro de habilidades. Isso é um livro de habilidades? Sim. Eu estava olhando pela casa de leilões e encontrei o que parecia ser um bom livro de habilidades básicas. Vim perguntar se estou certo. Boss me entregou o livro de habilidades timidamente. Ela parecia uma aluna tendo seu dever de casa verificado pelo professor. Sorri levemente e dei uma olhada no livro de habilidades. Livro de aquisição de habilidades básicas. Toque de fogo NV.1. Quanto você pagou por isso? 5.000 TP. Boz engoliu sua saliva enquanto ela murmurava baixinho. Seus olhos tremiam levemente. Eu ri audivelmente. Embora eu não quis dizer muito com isso, os ombros de Boz se encolheram. O que há de errado? Paguei muito por uma habilidade lixo. Não, é uma habilidade decente, e você comprou barato também. Bem feito. Você pode aprender se quiser. Entendo. Boss deu um sorriso autossatisfatório, e imediatamente depois, o livro de habilidades se transformou em uma corrente de poder mágico e fluiu para Boss. Ela havia adquirido uma habilidade. A propósito, o que é isso? Depois de recuperar sua confiança e se tornar o chefe mais uma vez, Boss apontou para o roupão e as joias na minha cama. Oh, eles são para o próximo torneio de artesanato. Torneio de artesanato? Sim. Eu quero o prêmio de primeiro lugar. O prêmio de primeiro lugar do torneio de artesanato foi Epistus Xel. Eu não sabia exatamente o que ele fazia,
mas certamente não faria mal tê-lo. Entendo. Boa sorte. Vou treinar essa habilidade. Até logo. O canto da boca de Bo se curvou em um sorriso. Então, ela se virou e pulou para longe. Ela provavelmente estava indo para a sala de treinamento. Ah, espere, chefe. Eu a parei antes que ela saísse da minha vista. Ela olhou para mim. Se você não consegue dormir, você pode dormir na minha sala de espera. Cheirei ingressos para minha sala de espera para os membros da trupe Camaleão. Você deu um ingresso na sala de espera para seu amigo jogador-chefe. Você deu um ingresso na sala de espera para seu amigo jogador Pantoneve. Você deu um ingresso na sala de espera para seu amigo jogador Gorielstrongeste. Você deu um ingresso na sala de espera para seu amigo jogador Urabono. Claro, Kaita foi excluído. Ele e Zoran estiveram ocupados lutando contra o grupo de Kinsu recentemente. Sua sala de espera? Boss me olhou desconfiado. Sim, eu tenho uma boa cama e até uma fonte termal. Enviei ingressos para outros membros também. Então diga a eles para aparecerem quando quiserem. Ao ouvir as palavras outros membros, a expressão de Boss ficou mais gentil. Ok, Boss saiu do meu quarto com um sorriso, e eu a mandei embora com o meu. Nos 9 dias seguintes, fiz o que tinha que fazer. Primeiro, consegui uma identidade de cidadania com a ajuda de Tomer. Depois comecei a viajar por Crevon com Saminuri para encontrar estrelas anãs. Além da terra ocupada por humanos, o andar 8A3 tinha o território ocidental onde os demônios viviam e cumes das montanhas onde viviam os monstros. Enquanto limpava meu caminho através deles, adquiri alguns recursos valiosos. Claro, foi a minha sorte que desempenhou um papel importante. Primeiro, encontrei uma erva chamada Crevorte, que poderia ser usada com uma planta de mandrágora e trevo para preparar um elixir. Eu poderia facilmente vendê-lo para um NPC em Crevon por 20000 TP. Em seguida, encontrei 2 estelas anãs. A primeira estela continha informações sobre a instalação de circuitos mágicos em armas, uma técnica milagrosa que permitia que as armas possuíssem poder mágico. Infelizmente, o conhecimento não era permanente e desaparecia da memória após um uso. Depois de muito pensar nisso, decidi instalar um circuito mágico no Aether. Após um procedimento bem-sucedido, um fraco circuito mágico apareceu no Aether. Como o Aether tinha inteligência, ele deveria polir e expandir esse circuito mágico por conta própria. O segundo Estela Anã era um diário sobre suas próprias existências e o mundo conhecido como a Torre. Era praticamente um livro filosófico que continha reflexões sobre seu nascimento, sua razão de existir e onde moravam. Fiquei surpreso com a precisão de alguns de seus palpites, mas não havia nada de especial de outra forma. De qualquer forma, passei meus dias produtivamente, e agora era o dia do banquete de honra. Está pronto? Perguntei aos outros membros. Atualmente, estávamos no gramado dos fundos da LV.16 Pioneers Grand Mansion, uma mansão especial que Pionel havia construído para o banquete. Embora tenha sido construído recentemente, parecia bastante antigo devido ao seu estilo arquitetônico. O banquete deve começar às 17 horas neste local. Estou pronto eu também. Parece que vai ser interessante. Jaine e Jian responderam excitados, enquanto Boz assentiu em silêncio. Mas nós temos que usar isso. Sheok Junjeong parecia estar incomodado com as vestes que estávamos vestindo. Embora eu tenha feito o manto de Sheok Junjeong grande de propósito, eu tive que admitir que estava esvoaçando demais. Você não tem um roupão que é semelhante ao que você está vestindo. Sheok Junjeong olhou para o meu roupão com uma pitada de inveja. Para constar, eu estava vestindo um manto diferente de todos os outros. Na verdade, era mais como uma armadura de couro leve com um capuz de águia adicionado no topo. Você pode arrancar partes dele desde que mantenha o rosto escondido. Oh, tudo bem. Sheok Junjeong aceitou facilmente. Nesse momento, Jane interveio. A propósito, você sabe que meu disfarce não funcionará em você, certo, tio? Sim, eu quero. Como até mesmo o príncipe e a princesa reais estavam vindo para este banquete, uma forte restrição foi colocada nas habilidades dos jogadores. Embora Jaina ainda pudesse usar seu dom, agora estava limitado apenas a ela. No mundo exterior, sua habilidade até ultrapassaria as barreiras mágicas, mas foi restringida nesta mansão pela habilidade de alguém. Tomem cuidado, todos. Como eu disse isso,
Olhei para o meu smartwatch. Atualmente, eram 2 da tarde. A música começou a soar na grande mansão que Pionel construiu para o banquete. Carruagens luxuosas começaram a chegar à entrada da frente, uma a uma. Na Terra, essas carruagens seriam comparáveis a Bentleys e Rolls-Royces. Os nobres presentes ao banquete saíram das carruagens com elegância e entraram graciosamente na mansão. LV.16 Grande Mansão de Pionel. 3 horas da tarde o banquete de honra começou em meio à bela música clássica. Os nobres estavam dançando ou conversando entre si, apreciando a atmosfera do banquete e sua capacidade de comparecer em primeiro lugar. No entanto, as existências mais nobres do banquete não puderam fazer o mesmo. Atalos, o clã que se tornou o legítimo proprietário de Crevon sob as bênçãos de Agamenon e Moisés. Os membros da família real, que viviam na região central de Crevon, estiveram presentes, mas só puderam apreciar a vista da varanda do segundo andar, pois não era da dignidade da família real juntar-se aos restantes. É por isso que eu não queria vir. Isso é tão chato. Eu sou um bom dançarino também. E eu pratiquei tanto Aravon Atalos Diana, a quinta princesa de Crevon que acabara de completar 18 anos, reclamou. Fique quieto. O quarto príncipe, Aruon von Atalos Philip, não ficou muito satisfeito com as palhaçadas de sua irmã mais nova. É por isso que eu não queria vir. Os demônios não enviaram uma ameaça. Eu acho que é minha culpa por ter uma classificação mais baixa. Os demônios enviaram uma carta de ameaça, dizendo que teriam como alvo o banquete de honra. No entanto, a família real de Atalos apenas zombou da ideia, argumentando que o banquete de honra foi ordenado pelo administrador da família real de Atalos. Não diga isso em nenhum outro lugar. Eu vou, tio. Aruon suspirou. Apesar de não ser candidato a suceder ao trono, ele acreditava que precisava manter ainda mais a cara da família real por causa disso. Ele não era o único que se sentia assim. Esse sentimento era o motivo pelo qual não havia uma única mancha de sujeira no nome da família real Atalos, mesmo depois de gerações. Claro, o imaturo Ara era diferente. Opa, quanto dinheiro você pode gastar? Eu quero pegar o leque de penas do guindaste, não importa o que. Eu vi no catálogo do leilão, e é muito bonito, tio. Eu compro para você, então fique quieto. Obara riu alegremente. Virando-se de lado, ela viu um homem enorme e musculoso elevando-se sobre ela. Senhor Lubu? A princesa Ara chamou cuidadosamente o nome de seu guarda. O grande general ao lado dele então reagiu, virando a cabeça de lado para olhar para ela. Ele tinha o cabelo em um coque e tinha traços faciais bem definidos. Além disso, seus olhos de fogo pareciam pronunciar seu grande nome para o mundo. Sim, Princesa Ara. Ele se dirigiu a Ara em um tom que podia ser respeitoso ou desrespeitoso. O príncipe Aruon franziu as sobrancelhas, mas a princesa Ara gostou da atitude desse guarda real. Se os demônios atacarem, o que você fará? Vou despachar todos os que se atrevem a prejudicar o príncipe e a princesa. Suas palavras eram restritivas em certo sentido. Ele estava dizendo que só se importava com a vida do príncipe e da princesa. Claramente, ele não se importava com os outros nobres. Mas isso era de se esperar. Lancelot, que estava do lado oposto de Lubu explorando o salão de banquetes, veio com eles exatamente por esse motivo. Ei, quanta confiança! Você se importa se eu gostar de você, Sir Lubu? Eu nunca namorei ninguém antes. Lubu permaneceu imperturbável com a observação ousada da princesa Ara e fechou os olhos. A quinta princesa era bem conhecida por sua travessura, e Lubu estava bem ciente disso. Você não gosta de mulheres mais jovens. Mas esse vestido não é fantástico. Ara, calhe a boca, por favor. Incapaz de suportar as piadas da princesa, Aruon colocou a mão sobre a boca de Ara. Pessoal, o leilão de honra começará em breve. Às 17 horas chegaram, e a voz do anfitrião soou no salão de banquetes. Nesse momento, a grande mansão retumbou. Lancelot estremeceu e colocou a mão sobre a espada, mas depois de perceber que era apenas um evento, ele deu um sorriso amargo. As paredes da mansão foram se afastando lentamente, tornando a sala mais espaçosa. Então, o pódio no meio do salão se ergueu para mudar o projeto da mansão para o de uma casa de leilões. Pionel fez esta mansão com o único propósito deste banquete. Incrível! Aruon sorriu pela primeira vez desde que o banquete começou. A propósito, irmão mais velho,
Quem são essas pessoas? Perguntou Ará. O príncipe e a princesa podiam ver muito mais da sacada do segundo andar, então os guardas atarefados em movimento entraram em sua visão. Aruon também seguiu a linha de visão de Ará e olhou para os guardas no andar de baixo. Equipes de guardas de forasteiros estavam se comunicando e correndo para seus postos. Estrangeiros. Aruon forçou os olhos. Os nomes dos jogadores foram mostrados acima de suas cabeças. Nanja Jungman, Capitã Britain, Straetheon Leader, Wind Samurai, Krasiman, etc. Não que a família real tivesse uma habilidade especial. Os crachás usados pelos jogadores mostravam essa informação. Eles são forasteiros? Aruon assentiu com a pergunta de Ará. Parece que sim. Uau, é a primeira vez que vejo outsiders e eles realmente são um pouco diferentes de nós. Fique quieto, por favor. Enquanto o irmão e a irmã brigavam, o apresentador continuou seu anúncio. Por favor, tomem seus lugares, todos. Ao mesmo tempo, cadeiras luxuosas se aguaram do chão. Certifique-se de manter sua cara de pôquer. Aruon cutucou o lado de sua irmã e colocou uma expressão imponente. O anfitrião logo apontou para eles e agradeceu aos membros da família real por terem vindo. Antes de começarmos o leilão, vamos agradecer ao príncipe Aruon e à princesa Ará da família real de Atalos, que estão sempre cuidando de nós de um lugar mais alto. Um holofote caiu sobre eles, atraindo a atenção de inúmeros nobres. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Ará e Aruon sorriram com força enquanto enfrentavam os aplausos ecoando na casa de leilões. Crevon, a cidade dos ricos. O banquete de honra, onde enormes somas de dinheiro iam e vinham, tinha começado oficialmente. Quintal da grande mansão de Pionel, 18 e 15. O próximo item é Mantra de Kiteron. Quando você busca sabedoria em tempos de necessidade, este tesouro concederá a você. Fiquei de guarda no quintal da mansão de Pionel durante a maior parte do dia e joguei fora meu crachá quando o leilão se aproximava lentamente do fim. Eu então me disfarcei colorindo minha armadura com a éter e entrei na mansão. O número de guardas no quintal diminuiu de 5 para 4, mas o Shadow Puppet de Boss preencheria meu buraco. O preço inicial é 30000 TP. Ah, já virou 40000 TP. A oferta vem do jovem Lord Yoten da família Yu. Infundindo o poder mágico do estigma nos olhos de 1000 milhas, observei tudo o que estava acontecendo dentro da mansão enquanto caminhava. Este é o leque de penas do guindaste. Confirmado. Qual é o próximo item? Eu acho que é Mantra de Creton. Também pude ver os subordinados de Pionel trocando os itens reais por réplicas. Pionel mantinha os itens reais no subsolo, mas eu já sabia como chegar lá. Havia um pequeno pilar no canto direito da mansão que segurava uma vela de prata. Girando levemente a vela, uma sala secreta apareceria. Houve uma captura final. Para entrar na sala secreta, era preciso infundir energia demoníaca na porta, que apenas os demônios possuíam. Era uma maneira infalível de impedir que os jogadores ou NPCs humanos abrissem a porta. Infelizmente, eu já tinha uma fonte de energia demoníaca em meu inventário na forma de um cristal obtido com extração e materialização permanente. Caminhei o mais silenciosamente possível até o canto direito da mansão. Para evitar suspeitas, Pioneon não despachou nenhum de seus guardas para lá. Então eu certamente deveria ser o suficiente por conta própria. Então, de repente, fui atingido por uma sensação de inquietação. Uma presença que eu não esperava apareceu atrás de mim. Tome. Um pequeno passo soou. Mesmo que eu ouvisse claramente, eu não conseguia entender no começo. O passo realmente veio de uma pessoa. Mas eu não podia sentir nada um momento atrás. Mesmo que eu não sentisse nada, não fazia sentido que mesmo a éter não notasse. Mas logo, eu entendi o porquê. A Torre do Desejo tinha algo que poderia tornar o impossível possível. A habilidade de um jogador. Tinha que ser uma habilidade, furtividade, de alto nível. Mordi meus lábios. Não foi tão ruim quanto eu fiz parecer. Eu deveria ser capaz de suprimi-lo sem dificuldade. Quem é você? Mas naquele momento, uma voz suave soou atrás das minhas costas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.